Graça e paz, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu vou falar sobre como lidar com o desânimo que às vezes chega na nossa vida diante de situações que a gente já vem orando há muito tempo, né? E às vezes a gente tem aquela situação de sentir desanimado, hoje eu não quero fazer nada, hoje eu não estou muito para conversa. Isso é normal. O que não é normal é isso ser todos os dias, acontecer todos os dias. Então, se um dia você não está bem, você está desanimado, está meio calado, não quer conversa com ninguém, né, não tem vontade para fazer muita coisa, quer ficar na cama, isso é normal, é um direito seu, é um direito meu. Mas antes de eu falar sobre esse assunto, eu gostaria de lhe pedir que você compartilhasse esse vídeo para que a gente pudesse ajudar muitas pessoas, né? Pessoas que se encontram na mesma situação. Às vezes a pessoa se encontra naquele momento que não quer fazer nada, mas ela acha que aquilo ali é uma doença. Eu estou entrando num processo de depressão. Isso deve ser tratado, deve ser cuidado e observado, porque se isso permanece, se acontece todos os dias, aí sim, é hora de procurar um cuidado especial, de ver o que está acontecendo de verdade. Mas eu gostaria de falar para você, de pedir para você compartilhar o vídeo, curtir, mandar para outras pessoas, mandar para a família, porque assim a gente vai poder ajudar muita gente. Então, era isso que eu queria lhe pedir, já agradeço. Eu gostaria de ler o Salmo 42, quando o salmista Davi, ele se encontrava numa situação de desânimo. Então, para você ver como não é uma coisa, não é algo da nossa geração, isso já acontece com o ser humano, isso é, como já disse, normal. Né? Então, o Salmo 42, no versículo 11, ele diz assim: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. O salmista Davi, aqui, ele está conversando consigo mesmo. Ele sabe que o Deus que ele serve é um Deus que pode e que merece ser engrandecido, ser louvado e adorado. Então, o salmista Davi, ele faz uma introspectiva dentro de si. Ele conversa com a sua alma, ele dialoga com a sua alma, ele se sente abatido e ele diz: Por que estás abatida, ó minha alma? Ele está conversando com as suas emoções, ele está conversando com a sua alma, com o seu coração, dizendo para ela: eu sei que você está abatida, eu sei que você está triste, mas por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. O salmista Davi sabia que o Deus que ele servia jamais iria lhe deixar só. Jamais iria, naquele momento, lhe virar as costas. O salmista sabia, por isso ele diz: pois ainda o louvarei, isso significa que ele tinha desejo de fazer isso, que ele desejava, que era vontade dele fazer, louvar e bendizer o nome do Senhor Deus. Mas exatamente naquele momento ele estava se sentindo frio, ele estava se sentindo desanimado. Isso acontece na nossa vida. Tem certos dias que nós não temos muita vontade de conversar. Tem certos dias que nós queremos mesmo ficar em casa, ficar no nosso cantinho. Isso é normal. Não pode isso ser repetidamente assim, acontecer todos os dias, acontecer, sabe, uma vez ou outra. Isso é normal. Tanto que a gente vê aqui no versículo 11 do Salmo 42, né? O salmista Davi está dizendo que Deus está à sua espera. O salmista Davi está dizendo assim: minha alma, espera em Deus, pois nós ainda o louvaremos. Ele está automotivando, ele está motivando a sua alma, ele está dizendo: minha alma, nós não estamos sozinhos, vamos esperar em Deus, porque ainda nós
o louvaremos, porque Deus merece, porque Deus é bom e Ele não vira as costas, Ele salve. O mundo não conhece a paz que o Senhor Deus dá. O mundo vira as costas porque ele não sabe que a paz que vem de Deus é uma paz que excede todo o entendimento, é uma paz que vem para aliviar, para tirar a nossa ansiedade. O mundo oferece uma paz que é passageira, uma paz que não traz sossego, uma paz que não permanece. Mas a paz que o Espírito de Deus ele nos proporciona é uma paz permanente, é uma paz de tranquilidade, é uma paz de você saber que você não está só, porque o Deus que nós servimos é o mesmo, Ele não mudou. É o mesmo que o salmista conversa aqui. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que você está abatido? Por que você está preocupado? Você que está aí, você que está fazendo esse questionamento, espera em Deus. Espera em Deus. Porque a vontade do salmista era louvar o nome do Senhor. E daí ele diz, meu auxílio e meu Deus. O nosso Deus é o nosso auxílio. O nosso auxílio é Deus. Deus é o nosso advogado. Deus é o nosso refúgio. A Bíblia diz que Ele é o nosso refúgio bem presente na hora da angústia. O salmista Davi aqui estava angustiado, estava desanimado. Às vezes nós nos sentimos desanimados porque nós oramos, nós pedimos tantas coisas e nós acabamos vendo a injustiça. Às vezes são coisas que a gente está pedindo há tanto tempo e a gente ainda não recebeu. E aí vem uma outra pessoa, nem faz muita coisa e acaba conseguindo, passa na tua frente e consegue aquilo exatamente que você está pedindo, que você está esperando há muito tempo. E aí isso traz uma certa angústia, traz um desânimo. Mas eu quero dizer para você nesse momento, nessa mensagem, que o Senhor Jesus, que o Senhor Deus, Ele não mudou. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e o que há de ser. Ele há de ser sempre o nosso Deus. Se você crê, você pode dizer amém, você pode dizer eu recebo essa palavra, porque o nosso Deus, Ele não falha, e Ele ouve, Ele escuta, Ele responde às nossas orações. Isso nós devemos ter sempre essa certeza de que Deus não nos desampara em momento algum. Quando a gente olha para o mundo, a gente vê essas injustiças, a gente vê doença, a gente vê corrupção, a gente vê essas catástrofes, a gente vê cada coisa que acontece. Mas quando a gente olha para o Evangelho, quando a gente olha para Deus, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente só vê promessas. E as promessas do Senhor são promessas de riqueza, são promessas de salvação. Quando eu digo riqueza, eu digo promessa de salvação, promessa de esperança, promessa de refúgio. A palavra de Deus diz que Ele, o Deus que nós servimos, o Deus eterno, Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso refúgio, o nosso recurso, bem na hora da angústia, bem na hora da dor. Quando a gente olha para o Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 16, a gente diz, e eu rogarei ao Pai, Ele diz, o Senhor Jesus diz, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então isso significa que o Senhor Jesus, quando Ele foi assunto aos céus, Ele rogou ao Pai que mandasse um Espírito Consolador. Para quê? Para que a gente não fique só, para que nós não fiquemos à deriva, para que nós não fiquemos sem resposta, para que quando a gente olhar para as nossas angústias, para os nossos momentos de dores, porque a vida é assim. A vida é desse jeito. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos passar por dores, por angústia, por injustiça. Esses momentos que nós vivemos
de angústia, esses momentos difíceis, esses momentos de dor que nós passamos, isso faz parte da vida. Nós só precisamos entender que nós não estamos só, porque nós temos promessas do Senhor. O Senhor Jesus, ele passou, ele sofreu todas as dores. Ele já pagou o preço dessa salvação, da nossa salvação. Então nós temos que entender que nós não estamos só. Ele passou por essa terra, ele foi homem, Jesus sofreu, Jesus morreu, foi crucificado, ressuscitou, mas nunca nos abandonou. Nunca nos abandonou. E quando ele foi para a glória, quando ele foi assunto aos céus, quando ele subiu, ele falou para os discípulos: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Por que ele diz outro consolador? Porque a missão de Jesus era consolar as pessoas. A missão de Jesus era salvar as pessoas, era curar as pessoas. Então, ele diz: eu rogarei ao meu Pai, para que ele mande outro consolador, para que fique convosco para sempre. Essa é uma certeza, essa é uma convicção que nós temos. Nós devemos guardar isso na nossa alma, no nosso interior. E aí ele complementa no versículo 17 de João 14. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber. É esse Espírito que ele botou em nós, é esse Espírito que ele enviou para que fique com cada um de nós, cada um dos seus servos, cada um dos seus filhos, porque ele diz que o mundo não vê, o mundo não conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então nós carregamos em nós esse Espírito Santo Consolador. É por isso que quando nós estamos diante de uma situação angustiante, nós estamos aflitos, porque nós ficamos assim, isso faz parte da nossa vida, isso faz parte dessa vida terrena. Jesus passou por isso, Jesus passou por aflições, Jesus passou por agonia. E ele passou tudo isso sem merecer injustamente, exatamente para que hoje nós tenhamos essa certeza, para que hoje nós tenhamos esse Espírito. Mas quando o mundo olha para nós, ele não vê esse Espírito, porque ele não conhece. Esse Espírito é seu e é meu, está em você, está em mim. Nós carregamos esse Espírito. Quando nós conhecemos o Evangelho de Jesus, quando nós nos arrependemos e quando nós abrimos a nossa vida e nós aceitamos esse Jesus, nós passamos a carregar dentro de nós esse Espírito Consolador. Essa é a certeza que nós temos. Nós devemos ter isso bem certo, como o salmista lá no Velho Testamento. Lá no Antigo Testamento, o salmista Davi diz, ele conversa com a sua alma. Ele entra dentro de si e bate um papo com a sua alma. Porque estás abatida, minha alma? Porque estás abatida? Deus nos abandonou, Deus nos deixou, não nos deixou. Nós ainda o louvaremos. Então converse com você, se você está se sentindo abatida, abatido, se você está se sentindo triste, se você está se sentindo injustiçado por alguma coisa que lhe fizeram, por algo que lhe fizeram, eu quero lhe pedir em nome de Jesus, não desista de orar, não desista de louvar o nome do Senhor. Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou vivendo a minha melhor fase porque estou tendo uma experiência muito maravilhosa com Deus. Sabe? Viver com Deus é diferente. Estar com Jesus todos os momentos, saber que esse Espírito habita dentro de nós, é maravilhoso. Porque quando nós choramos, nós sabemos que nós temos um Espírito Consolador. Qual que é a missão do Consolador? É consolar. É tirar a nossa dor, é sofrer a nossa dor junto com a gente. A dor, ela vem, ela vai continuar existindo, nós vamos continuar sofrendo, nós vamos continuar passando por perseguições, nós vamos continuar passando as tribulações, mas nós não estamos sozinhos. Nós não estamos só, nós temos um Consolador. E um Consolador da parte do Pai.
Essa é a palavra que eu deixo para você nessa noite, nesse dia. Que Deus abençoe você, que Deus entre na sua casa, ilumine a sua vida e lhe dê uma semana maravilhosa, em nome de Jesus.